Prepare-se para conhecer registros reais que parecem desafiar a lógica. Aparições, poderes inexplicáveis e momentos que vão arrepiar até os mais céticos. Número 1. Força impossível no estacionamento. Um homem tentava estacionar seu carro, flagrado por uma câmera de segurança. A princípio, nada parecia fora do comum. Mas por mais que tentasse, o veículo não entrava na vaga. Irritado, ele saiu do carro. Foi aí que a cena se tornou estranha. Em vez de desistir, o sujeito simplesmente agarrou o carro e o arrastou para dentro do espaço com as próprias mãos, como se não pesasse nada. A internet ficou em choque. Seria uma força oculta ou algo que não era totalmente humano? Número 2. Guardião da vida real. Um homem atravessava a rua sem notar que um carro em alta velocidade vinha direto em sua direção. No segundo seguinte, alguém surgiu do nada. Esse verdadeiro anjo da guarda apareceu do vazio, agarrou o pedestre e o puxou para o outro lado da rua. A cena foi tão rápida que até a própria vítima parecia perdida, sem entender como tinha parado do outro lado. Quem o salvou pôde ser visto se afastando calmamente, enquanto o homem salvo ainda estava em choque. Número 3. Encontro sem cabeça. Durante a exploração de uma antiga estação abandonada na Indonésia, um turista se deparou com algo que o deixou apavorado. Do outro lado da plataforma, havia uma figura de pé, mas sem cabeça. Não se mexia, não reagia. Apenas permanecia ali como se pertencesse àquele lugar. O silêncio e a imobilidade tornavam tudo ainda mais sinistro. O turista não esperou para descobrir mais. Saiu correndo e nunca voltou. Até hoje jura que o que viu foi real. E afinal, alguns lugares permanecem abandonados por um motivo. Número 4. Desaparecido na trilha. Era um dia ensolarado, perfeito para pedalar pelas montanhas. 2 amigos desciam de bicicleta e um deles filmava de trás. Mas o que a câmera registrou ninguém soube explicar. O ciclista da frente simplesmente sumiu no meio do caminho. Em um instante estava lá, no outro não. A bicicleta caiu sozinha no chão, como se o rapaz tivesse evaporado no ar. O amigo que vinha atrás parou, atônito e assustado, procurando por todos os lados. Nada. Sem querer arriscar, preferiu ir embora. O que quer que tivesse acontecido, não queria ser a próxima vítima. Número 5. Força sobre-humana. As imagens seguintes foram gravadas por um trabalhador da construção civil que queria registrar algo inacreditável. Um colega da obra demonstrava uma força impressionante ao levantar e mover sozinho um caminhão de cerca de 4 toneladas. A gravação mostra o homem deslocando o veículo como se fosse algo banal, sem grande esforço. Essa cena tornou-se uma das mais estranhas já vistas em vídeo. Número 6. Spider-Girl. Em um vídeo impressionante, uma estudante japonesa fez algo que parecia impossível. Durante o intervalo, pediu a uma amiga que a filmasse escalando a lateral do prédio da escola. As imagens mostram claramente que não havia cordas nem equipamentos de segurança. Ela chegou até o topo apenas com suas habilidades, que pareciam mais sobrenaturais do que humanas. Mesmo que tentássemos acreditar a prática de parkour, a forma como ela escalava e se movia deixou até especialistas do esporte completamente intrigados. Número 7. Controle da vela. Um homem se aproximou de um desconhecido na rua segurando apenas uma vela. Com calma, pediu que ele olhasse diretamente em seus olhos. No instante em que seus olhares se encontraram, algo mudou. O rosto do rapaz ficou vazio, sem expressão, como se estivesse possuído. Pessoas ao redor se assustaram ao vê-lo cambaleando, totalmente diferente de segundos antes. Mas calma, não era feitiçaria. O homem da vela era Imad, o mágico, conhecido por criar ilusões que desafiam a realidade. Número 8. Truque da pedra. Diante de um grupo de amigos atônitos, um homem se aproximou de um pedaço de terra e colocou o pé no chão. Com um puxão forte, levantou uma enorme pedra enterrada. No início parecia apenas um truque de força, mas logo ficou estranho. Com um pequeno gesto da mão, a pedra começou a se erguer sozinha, como se tivesse vida própria. Tudo parecia real demais para ser uma brincadeira. Seja lá o que ele fez, deixou todos em silêncio absoluto. Número 9. Guardião desaparecendo. Uma mulher atravessava a rua com seu bebê nos braços, sem perceber o carro que vinha em alta velocidade. Mas um instante antes do impacto, algo impossível aconteceu. Uma figura surgiu do nada, agarrou os dois e em segundos eles estavam do outro lado, completamente ilesos. As pessoas ao redor ficaram paralisadas, sem entender nada, e logo depois a figura simplesmente sumiu.
Muitos chamaram de aparição angelical, enquanto outros juram que não era humano. Número 10. Homem voador. Um truque de mágica costuma enganar os olhos da plateia. Mas como enganar pessoas em plena rua? Um dos ilusionistas mais famosos do mundo mostrou que conseguia levitar no ar diante de todos. O cinegrafista girava ao redor dele para mostrar que não havia cabos, e a gravação também mostrava que não existia nenhum caminhão ou guindaste escondido. Então, como o mágico fez isso? As teorias mais aceitas são duas. Uma, que ele usou as árvores como disfarce. Duas, que foi pura edição cuidadosa. E você, o que acha? Número 11. Ciclista glitch. Um grupo de amigos filmava um vídeo casual no parque, rindo, conversando e se divertindo. Mas quando assistiram à gravação depois, algo não batia. De repente, um homem de bicicleta surgiu atrás de um deles, passando como se sempre estivesse ali. O estranho é que ninguém o viu. Não houve nem um borrão antes dele aparecer. Em um quadro não havia nada, e no seguinte ele estava lá. Logo depois, desapareceu sem chamar atenção. Até hoje, aquele momento não parece certo para eles. Número 12. Homem misterioso surge. Durante uma reportagem ao vivo no Peru, tudo parecia normal. Pessoas andavam pelas ruas, algumas entrando em um café próximo, até que, de repente, um homem simplesmente apareceu no meio da cena. Ele não veio de uma esquina nem saiu de uma porta. Apenas surgiu ali, diante da câmera. O mais assustador foi que ninguém ao redor reagiu como se não o notassem. Alguns dizem que foi uma falha técnica. Outros acreditam que foi real e que a teletransportação pode ser algo do futuro. Número 13. Levado para o alto. Numa noite tranquila, um homem pedalava por uma estrada deserta perto de uma curva. Ele parou, olhou em volta e parecia tudo normal. Mas então sua bicicleta caiu no chão e ele não. Foi como se algo invisível o puxasse direto para o céu. Foi rápido, silencioso e surpreendentemente suave. Moradores da região procuraram por ele, mas não encontraram nada, apenas a bicicleta deixada para trás. Até hoje comentam o caso sem ter respostas. Número 14. Arremesso elástico. Um jogo de basquete seguia animado até que um lance parou a torcida. Um jogador fez um arremesso rápido que parecia apenas habilidade. Mas na repetição em câmera lenta, todos perceberam algo impossível. O braço dele se estendeu muito além do que seria humanamente possível. Não era falha da câmera, nem truque de edição. O movimento parecia real. Esse tipo de cena só acontece se a pessoa não for completamente humana. E para quem acredita em teorias reptilianas, esse foi mais um momento para reforçar a ideia. Número 15. Garras de adamantium. Um paciente incomum entrou em um hospital russo dizendo sentir desconforto nas mãos. O médico pediu que as colocasse sobre a mesa e, de repente, 2 lâminas de metal surgiram de seus punhos. A médica levou um susto enorme. Apesar das dúvidas sobre a veracidade do vídeo, a reação dela o tornou ainda mais convincente. Número 16. Telecinética no sofá. O vídeo começa de forma tranquila, um grupo de amigos rindo e conversando. Mas um deles passou dos limites, provocando sem parar a garota ao lado. Ela ficou em silêncio até que ele exagerou. Então, levantou-se, fez um movimento rápido com a mão e, de repente, o rapaz foi arremessado para trás no sofá sem que ela sequer o tocasse. Ele tentou se aproximar de novo e acabou jogado mais uma vez. A jovem simplesmente saiu andando como se nada tivesse acontecido, enquanto os demais permaneciam de olhos arregalados. Claramente ela tentava controlar o que tinha, mas ao perder o domínio de seus poderes, precisou ir embora imediatamente. Número 17. Teleportador confuso. Uma filmagem mostra um caminhão quase atropelando um homem de jaleco branco. Parecia que ele havia surgido do nada na frente do veículo, mas o motorista conseguiu frear a tempo. Quando se volta à gravação desde o início, dá para perceber que o homem já estava parado à beira da estrada. Só que no instante em que o caminhão se aproximou, ele simplesmente entrou na pista como se tivesse sido transportado para ali. Assustador, não é? Número 18. Mulher de vermelho desaparecendo. Em um registro perturbador do México, câmeras de segurança captaram algo impossível. Diversas pessoas estavam em cena, mas o segurança que revisava as imagens chamou a atenção para uma mulher de vestido vermelho. Conforme a câmera a seguia, seu corpo começou a falhar. Primeiro o rosto parecia distorcido, depois a cabeça inteira sumiu. O detalhe estranho é que, se fosse defeito do equipamento, todo o corpo dela teria sumido. Ou pelo menos outras pessoas também estariam afetadas. Mas não, só ela.
Foi isso que tornou a cena tão convincente. Número 19. Garota com super força. Uma estudante caminhava para casa carregando um pequeno frasco de perfume. O objeto caiu e rolou para baixo de um carro estacionado. Quando ela se abaixou para pegá-lo, fez algo inacreditável. Levantou o veículo com as próprias mãos como se fosse feito de papel. A câmera de segurança registrou tudo e o vídeo rapidamente se espalhou pelo Japão. Mesmo após quase 10 anos, ninguém conseguiu dar uma explicação plausível. Nenhuma marca assumiu ser uma campanha publicitária, nenhum comunicado oficial foi emitido. Até hoje, a hipótese mais aceita é que ela possuía superpoderes. Número 20. Homem sem cabeça em plena rua. Na Malásia, uma gravação tem chamado a atenção pela estranheza. O vídeo mostra um homem caminhando tranquilamente por uma rua, mas o detalhe bizarro é que ele não tinha cabeça. O mais assustador é que se movia com calma, sem dor ou confusão, e ainda passou por outras pessoas que não demonstraram qualquer reação. A qualidade da imagem é boa o bastante para descartar falha de pixels. Ainda assim, sua cabeça simplesmente não estava lá. Alguns dizem ser erro de câmera, outros acreditam ser algo muito mais profundo. Uma falha na realidade ou até um espírito transitando entre mundos. Número 21. Homem atravessando a parede. As imagens de uma câmera de segurança de 2016 foram registradas em frente a uma loja de conveniência. Um homem de capuz se aproximou do local que estava fechado, e então algo inacreditável aconteceu. Ele atravessou a porta de vidro como se fosse ar. Curiosamente, no exato momento da travessia, a câmera também sofreu uma falha. Pouco depois, o sujeito saiu com uma bebida na mão, e até um morador de rua que estava por perto ficou atônito com a cena. Muitos dizem que foi apenas um truque de edição, mas será mesmo? Número 22. Salvador misterioso. As câmeras de um canteiro de obras gravaram uma situação assustadora. Um homem passava tranquilamente em frente a um portão metálico gigante quando ele começou a desabar. Só que um segundo antes de ser atingido, um estranho tocou em seu ombro. Esse simples gesto fez com que ele desse um passo para o lado, escapando do impacto fatal. Quando virou para agradecer, o Salvador já havia desaparecido. Ninguém viu de onde ele surgiu ou para onde foi. Foi como se tivesse aparecido apenas para salvá-lo e sumido logo em seguida. Número 23. Garota voando na floresta. No interior gelado da Rússia, um homem passeava com seu cachorro quando o animal ficou agitado. Seguindo o instinto do pet, ele chegou a uma clareira e testemunhou algo assustador. Uma garota flutuando no ar, enquanto uma mulher que parecia ser sua mãe, com aspecto sombrio, observava do chão. O homem ficou tão chocado que tropeçou, fazendo barulho e chamando a atenção das duas. Num instante, ambas desapareceram diante de seus olhos. Número 24. Borrão veloz. Um homem caminhava até seu carro quando alguns alarmes próximos começaram a disparar do nada. Ele olhou em volta confuso, sem entender. Mas ao reverem as imagens do circuito interno, notaram algo ainda mais estranho. Uma figura borrada passou em disparada tão rápido que mal foi registrada pela câmera. Ninguém soube dizer o que poderia ser. Número 25. Mulher flutuante. Uma câmera de segurança registrou algo que logo viralizou na internet. Uma mulher com um vestido longo e branco parecia deslizar lentamente pelo espaço, como se não tocasse o chão. Naquele momento, a área estava completamente vazia. Moradores contam que anos atrás, uma mulher havia desaparecido misteriosamente ali perto. Alguns acreditam que foi apenas um reflexo de luz. Outros, que a filmagem mostrou algo impossível de ignorar. Número 26. Pessoa real se teletransportando. Em um vídeo misterioso, uma figura humana simplesmente se materializou no meio da noite, pouco depois da meia-noite. A gravação foi divulgada por um morador de Idaho. A aparição lembrava uma mulher alta, de cabelos longos, que surgiu do nada diante da câmera. O mais estranho é que no dia seguinte, o sistema de vigilância parou de funcionar. Só por isso o dono decidiu revisar os arquivos e acabou encontrando a cena absurda. Talvez fosse falha do equipamento, mas o registro mostra claramente alguém aparecendo do nada. Número 27. Figura rastejante. Enquanto verificava imagens externas de um prédio, um segurança se deparou com algo que o deixou sem explicação. Uma figura fantasmagórica, vestida com roupas brancas compridas, deslizou pelo quadro como se não tocasse o chão. A presença lembrava uma bruxa saída de um conto antigo. Ela olhou em volta vagarosamente antes de desaparecer na escuridão.
Nenhuma falha na gravação foi detectada, o que tornou a cena ainda mais inquietante. Número 28. Garota que desaparece no parque. Em um parque no Iraque, uma mulher caminhava sozinha quando algo estranho aconteceu. Uma menina surgiu do nada bem ao lado dela. Mais bizarro ainda, a mulher não demonstrou surpresa. Olhou para a garota como se já a conhecesse. Sem trocar uma palavra, as duas seguiram juntas. Ninguém conseguiu explicar como a criança apareceu ali. E alguns acreditam que talvez a mulher a tivesse invocado, ou, quem sabe, nunca estivesse realmente sozinha. Número 29. Cervo extra. Um grupo de amigos dirigia próximo à beira de uma floresta quando notaram dois cervos imóveis entre as árvores. Diminuíram a velocidade para observar melhor, mas instantes depois, ao olharem de novo pelo retrovisor, havia 3 cervos. Um animal a mais havia surgido do nada, em um local sem pontos cegos. Muitos disseram ser apenas vida selvagem comum, mas outros garantem que foi uma falha na realidade. Número 30. Ciclista que se desfaz em Dallas. Um morador revisava as imagens de sua câmera de casa quando viu algo perturbador. Um garoto apareceu pedalando calmamente, parou por alguns segundos em frente à entrada e ficou ali. Parecia uma cena qualquer de bairro tranquilo, até que sua imagem começou a sumir. Primeiro os contornos enfraqueceram, depois ficou transparente, até desaparecer por completo. O homem perguntou aos vizinhos, mas ninguém reconhecia o menino. Nunca mais ele foi visto por ali. Parecia que a câmera havia registrado uma lembrança que não deveria existir. Número 31. A pequena ilusionista. No meio de uma rua movimentada na China, uma menina de apenas 7 anos deixava adultos boquiabertos. Não havia palco elaborado, apenas uma mesinha simples, alguns copos e a habilidade impressionante da criança. Objetos desapareciam e reapareciam diante das câmeras, e cada movimento dela parecia natural, como se tivesse nascido para aquilo. Já conquistou mais de 1,5 milhão de seguidores, sendo chamada de a mais jovem mestra da mágica. Mas muitos acreditam que pode haver algo além de talento, pois o que ela faz parece ultrapassar o simples ilusionismo. Número 32. O Homem do Chapéu. Uma noite comum se transformou em algo assustador. Um homem, em sua casa, começou a sentir uma presença estranha. Decidiu investigar e caminhou pelo corredor. De repente, as luzes se apagaram. Na escuridão, ele viu uma figura alta, sombria, com um chapéu de aba larga, imóvel em um canto. Antes que pudesse reagir, as luzes voltaram e a figura havia sumido. O quarto estava vazio, mas desde aquele dia, o ambiente nunca mais pareceu seguro. Número 33. Presença enigmática. Em um parquinho, a câmera captou uma cena perturbadora. Uma mulher descansava em um banco, aparentemente tranquila, quando uma sombra escura surgiu ao pé de um escorregador. Era nítido o contorno de alguém descendo, mas não havia corpo nenhum, apenas a sombra perfeita. Até hoje ninguém conseguiu explicar de quem, ou do que, era aquela sombra sem dono. Número 34. Aparição instantânea. As imagens de uma passarela pública surpreenderam a todos. No início, a cena era comum, espaço vazio, nada acontecendo. Mas, de repente, uma figura humana apareceu inteira, como se tivesse materializado em questão de segundos. A pessoa andou tranquilamente para fora do quadro, mas mesmo visível, parecia incompleta, quase translúcida. Entre teorias de fantasma e teletransporte, ninguém chegou a uma conclusão definitiva. Número 35. Figura estranha no Texas. Um fazendeiro instalou câmeras em sua propriedade em 2024 para monitorar a vida selvagem. Normalmente apareciam raposas, mas em certa noite, algo diferente passou diante do sensor. Uma figura borrada e sem forma definida. O mais estranho foi que as raposas correram atrás desse ser, em vez de fugir dele. O dono do terreno procurou rastros, pegadas ou qualquer sinal, mas nada foi encontrado. Esse detalhe apenas aumentou o mistério sobre o que sua câmera havia registrado. Número 36. O Homem de Duas Faces. Conta-se que Edward Morake tinha algo que ninguém jamais conseguiu explicar. Um segundo rosto crescendo na parte de trás de sua cabeça. Esse rosto não comia nem falava, mas podia sorrir e chorar. À noite, sussurrava coisas horríveis apenas para ele. Nenhum médico ousou removê-lo. Alguns achavam inofensivo, mas Edward dizia que esse rosto ria quando ele chorava e zombava quando estava triste. A tortura foi tanta que ele não resistiu. Antes de tirar a própria vida, deixou uma carta detalhando cada tormento, e até hoje o mistério em torno de sua história assombra quem a conhece.
Número 37. Figura fantasmagórica. Na Indonésia, um morador compartilhou um vídeo gravado no meio da noite que deixou a internet inquieta. A filmagem mostra uma aparição de branco caminhando lentamente pelas sombras. Alguns acreditam que se trata apenas de falha de câmera, mas os locais dizem que é muito mais do que isso. Seria o espírito de alguém com um passado trágico, condenado a vagar pelas ruas depois do pôr do sol. Número 38. Caminhante sem cabeça em 2019. Um homem voltava para casa após o trabalho quando avistou alguém alguns passos à frente, sobre uma ponte. A princípio, nada chamou atenção, mas ao se aproximar percebeu o detalhe aterrorizante. A pessoa não tinha cabeça. Paralisado de medo, ele congelou por alguns instantes, até tomar coragem para dar meia volta e fugir dali. Até hoje afirma que o que viu foi real. E não está sozinho, pois outros relatam encontros semelhantes. Número 39. O médico fantasma. Numa noite tranquila de hospital, um segurança fez algo que parecia rotina. Levantou-se, conversou com alguém invisível, até anotou informações em um papel. Depois, chamou um médico de plantão. Ao checarem as câmeras, perceberam que não havia ninguém com ele. O guarda jurou ter falado com um doutor veterano, descrevendo-o em detalhes, até o bloco de anotações que carregava. O problema é que aquele médico havia morrido meses antes. Desde então, os plantões noturnos nunca mais pareceram normais. Número 40. Por um tris. Um garoto esperava encostado em uma cerca, distraído. De repente deu um passo à frente, aparentemente sem motivo. Um segundo depois, um carro em alta velocidade atingiu exatamente o ponto onde ele estava, destruindo a estrutura. A sincronia foi tão precisa que parecia impossível ser coincidência. Era como se algo tivesse sussurrado em seu ouvido, mandando-o sair dali. Um instante a mais e a história teria terminado de forma trágica. Número 41. Mistério na Bulgária. Logo cedo, um homem caminhava para o trabalho quando algo inacreditável aconteceu. Outro homem simplesmente apareceu no meio da estrada. Não correu, não entrou pela lateral. Apenas surgiu ali. Um carro que passava quase o atropelou, desviando por pouco. O detalhe mais intrigante é que o próprio homem parecia confuso, sem entender como tinha parado naquele lugar. Testemunhas ficaram paralisadas. Alguns dizem que foi apenas uma falha da realidade, enquanto outros acreditam que presenciaram um teletransporte real. Número 42. Caminhante que some. Um segurança revisava as imagens de câmeras de um condomínio quando algo bizarro surgiu. Um homem caminhava normalmente, até que partes de seu corpo começaram a desaparecer. Primeiro o braço, depois as pernas, e pouco a pouco foi se desfazendo, como se estivesse se dissolvendo no ar. O mais estranho é que ele não pareceu perceber nada. O guarda correu até o local, mas a figura já havia sumido. Nenhuma explicação foi encontrada para aquela noite. Número 43. Tentativa de portal. Em um parque silencioso, tarde da noite, um homem de capuz preto apareceu do nada. Caminhou devagar, observando o lugar como se procurasse algo. Parou perto de um banco e começou um ritual estranho. Luzes começaram a piscar no chão. Parecia que ele tentava abrir algum tipo de portal ou enviar um sinal misterioso. Após alguns segundos, nada mais aconteceu. Ele apenas se afastou sem mostrar o rosto. Até hoje, a dúvida permanece. O que ele estava tentando acessar? Número 44. O dobrador de vento. Um homem permanecia parado ao ar livre, cercado por folhas secas no chão. Tudo parecia comum até que o vento começou a soprar forte, fazendo as folhas girarem em círculo ao redor dele. Ele mal se mexeu, apenas ergueu levemente as mãos, como se estivesse controlando o fenômeno. Quem viu a cena ficou sem explicação. Alguns apostaram em truque, mas muitos juraram que testemunharam algo além do natural. Número 45. Câmera misteriosa na Índia. Uma câmera de segurança em Uttar Pradesh registrou algo fora do comum por volta das 9h30 da manhã. No meio da rua, surgiu um clarão em forma de portal. De dentro dele, uma figura estranha correu para fora. Seu corpo parecia translúcido, quase invisível, o que explicaria por que ninguém na rua percebeu sua presença. Mesmo após análises com softwares diferentes, o clarão do portal continuava visível. Para muitos, isso descartou a hipótese de edição. Número 46. Carro que some. Em uma cidade da Romênia, um motorista viveu uma situação que ainda o assombra. Ele dirigia por uma estrada conhecida, pronto para fazer uma curva, quando de repente outro carro surgiu bem à sua frente. Congelado por um instante, pensou que o choque seria inevitável.
mas o outro veículo simplesmente continuou, como se nada estivesse errado, até desaparecer da cena. Muitos chamaram o caso de falha na Matrix, e de fato é difícil dar outro nome a algo assim. Número 47. Aparição em quadra nas Filipinas. Chegou a vez do caso mais misterioso enviado por um dos nossos inscritos. À primeira vista, parece apenas uma foto borrada de duas crianças próximas a uma quadra de basquete. Mas aqui está o detalhe. Deveria haver apenas uma. A cena foi registrada em 2003, durante a preparação de um torneio local nas Filipinas. No meio da gravação, uma figura sombria cruzou o campo correndo. Nenhum dos presentes notou na hora, o que é estranho, já que a sombra era grande e clara. Ao analisar o vídeo de perto, tudo ficou ainda mais inquietante. A figura não projetava sombra própria e parecia muito mais escura do que deveria, mesmo sob a luz direta. Para muitos moradores, este continua sendo um dos registros mais nítidos de uma aparição de corpo inteiro já captados no país. E aí, qual dessas aparições e fenômenos você achou mais assustador? Talvez nunca tenhamos respostas, mas uma coisa é certa. O mundo ainda guarda mistérios que vão muito além do que conseguimos explicar. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!